noite. Boa noite, bem-vindos ao primeiro... Isso é tudo muito bonito, mas... E estamos com muita sorte, porque esta última semana foi extremamente rica em termos de campanha eleitoral. Houve o único debate televisivo entre os dois principais candidatos. Houve vários outros debates, entrevistas de fundo. E por isso, hoje, já é possível dizer que o tema central da campanha é uma pizza. Sabe o que é plafonamento? Plafonamento? Não. E sabe quais são os dois ingredientes que tinha a pizza que o engenheiro Sócrates recebeu na semana passada em casa? Pepperoni e queijo extra. Sabe o que é plafonamento? Não. E sabe quais são os dois ingredientes que tinha a pizza que o engenheiro Sócrates recebeu na semana passada em casa? Isso é extra queijo e pepperoni. Sabem o que é plafonamento? E sabem quais são os dois ingredientes que tinha a pizza que o engenheiro Sócrates recebeu na semana passada em casa? Pepperoni extra queijo. Sabe o que é plafonamento? Não. E sabe quais são os dois ingredientes que tinha a pizza que o engenheiro Sócrates na semana passada recebeu em casa? Aposto que foi pepperoni extra queijo. Isso mesmo, acertou. É claro que é relevante decidir se vamos introduzir mudanças estruturais no sistema de segurança social, mas tudo isso perde importância quando comparado com os ingredientes de um snack. E por isso é natural que haja muito menos informação detalhada sobre o futuro das nossas pensões do que sobre uma iguaria que, ainda por cima, se for comprada na loja, dá direito a 2 refrigerantes grátis e a uma embalagem de pão de alho. Até porque não são necessárias grandes informações sobre o plafonamento. Porque a própria palavra indica logo do que se trata. Plafonamento é óbvio. Mesmo quem não sabe o que é plafonamento, desconfia. Já ouviste falar em plafonamento? Não. Acham que preferiam plafonamento vertical ou horizontal? Isso deve ser qualquer coisa sexual. Acho mal que haja plafonamento. Quer sem amor, quer com amor. Mas acha que o governo deveria incentivar mais o plafonamento entre os casais? Eu acho que sim. Sabe, é que as pessoas hoje em dia chegam cansadas a casa e têm horários muitas vezes alargados e... Aquela paciência, porque possa haver, como antigamente, que havia menos, não é? Hoje trabalha o marido, trabalha a mulher, e às vezes são horários, vamos lá, descontraídos um com o outro, pronto. E depois já não há aquela paciência que havia antigamente. Então já não há aquele espaço para o plafonamento, mas... Se o casal quiser e se fizer questão de plafonamento, eu acho que sim, acho que conseguem arranjar um tempo para isso. Cá está. Sobre isto, os portugueses não precisam de saber mais nada. Agora, a pizza justifica uma cobertura mais alargada. Que, verdade seja dita, os jornalistas têm feito, mas mal. Tem-se visto um jornalismo superficial, sim, mas muito pela rama. O que choca não é ser mau jornalismo, é ser mau jornalismo. O bom mau jornalismo vai mais à frente, vai mais a fundo na rama. Nós hoje temos... Parece-me que entrevistar apenas o entregador da pizza durante escassos 6 minutos não esclarece ninguém. Para colmatar as lacunas que uma comunicação social preguiçosa deixou esta semana, nós temos hoje em estúdio a Dona Fernanda, mãe do entregador de pizzas que foi entregar aquela pizza. Dona Fernanda, muito boa noite. Foi a Dona Fernanda que gerou aquele entregador de pizzas que foi entregar aquela pizza. Gerei. Qual tem sido o seu estado de espírito esta semana, Dona Fernanda? Um orgulho muito grande. Acredito que sim. Acredito que sim. Diga uma coisa, o seu filho sempre revelou uma aptidão para entregar coisas? Já desde pequenino. Desde pequenino. Desde... E sempre, diga uma coisa, sempre já uma tendência clara para entregar qualquer coisa ou já, enfim, uma tendência para entregar pão com ingredientes em cima? Já tinha uma tendência para entregar pão. Mais para entregar pão, sim. Muito obrigado, Dona Fernanda. Connosco hoje também está Vítor, o funcionário da loja que acabou por ingerir a pizza quando ela foi devolvida. Vítor, acabaste por ser tu a ingerir a pizza. Sim. Vítor, a que horas foi isso? Cerca das 23h30. A pizza estava ainda boa, Vítor, ou estava já fria? Já estava fria. Vítor, na altura tu apercebeste-te de que estavas a ingerir uma pizza histórica? Só a partir da 4ª fatia.
Muito bem, Vítor, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós temos ainda connosco o Sr. Inácio, o pastor da vaca que esguichou o leite, a partir do qual foi produzido o extra queijo daquela pizza. Sr. Inácio, muito boa noite. Como é que a mimosa tem... Como é que a mimosa tem vivido estes dias, Sr. Inácio? Normal. Normal. Tem comido muita erva. Muita ervinha, com certeza. Diga uma coisa, o Sr. Inácio sabe indicar especificamente qual foi a teta que esguichou o leite que produziu o extra queijo daquela pizza? Não. Não tem ideia. Sr. Inácio, Vítor, Dona Fernanda, muito obrigado pela vossa presença aqui. E agora sim, penso que, jornalisticamente, o assunto está finalmente esgotado. Calma, Ricardo. José Diogo, mas o que é que tu fazes aqui? Estou Surpresa! Aqui... Sim, eu estou aqui, Ricardo, na qualidade de especialista em entregas de pizzas em casas vigiadas, dentro das quais está gente famosa que não pode sair. Mas, não percebo, há um historial de entregas de pizzas em casas vigiadas, dentro das quais está gente famosa que não pode sair? Não sabia. Por isso, Ricardo, é que eu sou um especialista em entregas de pizzas em casas vigiadas, dentro das quais está gente famosa que não pode sair. Tu és um mero leigo no que concerne a entregas de pizzas em casas vigiadas, dentro das quais está gente famosa que não pode sair. Certo. Vamos acabar com isto, se calhar. É. Ao contrário do que as pessoas pensam, Ricardo, este tipo de entregas não começou ontem. Vamos recordar agora estas imagens de um momento que ocorreu há 15 anos. Olha isso. Que é isto? Tem alguém? Ah, caralho. Que é isto? Que é isto? Boa noite. Ei, eu vou lá! Chegaram as pizzas, pessoal! É que Viste, Ricardo? É exatamente a mesma coisa. Apareceu um homem para entregar uma pizza a gente que está confinada e milhões de portugueses assistiram em direto. A vida política portuguesa imita o lixo televisivo. Aliás, a vida política portuguesa é tão má que o lixo televisivo está 15 anos adiantado. Sabes o que é que isso significa, Ricardo? O que é, Zé Diogo? Muito provavelmente, daqui a 15 anos, a vida política portuguesa vai ser muito parecida com este programa. Isso é realmente assustador, Zé Diogo, obrigado. E bom, a pizza tem sido realmente o assunto principal da campanha e voltaremos a ela sempre que se justificar. Mas como este é um programa de entretenimento, também vamos falar sobre aqueles aspectos mais pitorescos da campanha, como são os debates. E para fazer uma análise dos debates televisivos, tenho comigo o especialista em aspectos, Miguel Góis. Miguel, qual é o aspecto mais relevante dos debates até agora? Ricardo, penso que é o facto de Passos Coelho ter ganho um debate. Qual? Com o António Costa? Não, esse perdeu. Ah, o da Catarina Martins? Não, esse também perdeu. Qual foi o debate que ele ganhou? Ricardo, foi para mim o debate mais importante destas legislativas até agora e pôs frente a frente Passos Coelho e uma senhora vestida de cor-de-rosa. O Primeiro-Ministro esteve estupendo. Vamos ver alguns certos desta tareia. Diga, Sr. Muito Primeiro-Ministro. bem. Nós passamos por uma situação em que o país esteve na bancarrota. Os senhores batem sempre com essa tecla, já reparou que não diz outra coisa senão isso. O senhor bate sempre com essa tecla. Porque é verdade. É verdade. Não é verdade. Até vocês, agora. Não é verdade. Até vocês tinham que pôr feito melhor. E pusemos. À conta de quê? E pusemos. À conta de quê? Sabe, à conta todos dos desgraçados. fizemos. Quais desgraçados? Dos nossos, dos funcionários públicos, dos Foi do país todo. Foi o país todo. Reparaste, Ricardo? Aqui a senhora de cor-de-rosa tentou acusar Pedro Passos Coelho de ter abusado apenas dos desgraçados. Mas Passos Coelho não deixou passar esta mistificação e lembrou a senhora, e bem, que esmifrou toda a gente em Portugal. É uma excelente defesa. Extraordinário, Miguel. Nós vamos ver o segundo momento. Sr. Primeiro-Ministro, olha, eu sou diabética. E tudo quanto era hospitais não pagava taxa moderadora. E agora para a diabetes também não paga. Não paga, para a diabetes não paga. Mas eu não pagava taxa moderadora para outras coisas. Fazer análise, fazer daqui, fazer daqui. Mas para a diabetes não paga. Isto. Mais uma vez, Passos Coelho esteve muito bem. A senhora de cor-de-rosa não paga contas relacionadas com a diabetes. E Passos Coelho diz-lhe, e com razão, então concentre-se nessa doença.
Já que tem desconto na diabetes, ponha de lado outras maleitas mais caras. E nem precisa de ser para sempre. Quando o nosso país reconquistar a confiança dos mercados, aí sim a senhora de cor-de-rosa pode dedicar-se às outras doenças. Miguel, é a primeira vez que estou a ver estas imagens, mas parece-me que a senhora de cor-de-rosa chegou ao debate mal preparada. Vamos ver mais um pouco. Ministro, olha, eu nunca paguei IRS. Sou sozinha há 19 anos. Nunca paguei IRS. Este ano e o ano passado paguei. Ah, mas isso é diferente. Agora diga-me. Mas agora isso é diferente. diga-me. Isso é diferente. Agora diga-me. Bom, aqui devo dizer que a senhora de cor-de-rosa esteve bem com esta história de nunca ter pago IRS. Ela diz, agora diga-me, agora diga-me, agora diga-me. Um político menos experiente nesta altura diria, por acaso eu também estive aí muitos anos sem pagar segurança social. Mas Passos Coelho não. Aguentou-se ali caladinho. É uma raposa velha dos debates, Miguel. Nós temos ainda mais um último momento. Foi o engenheiro José Sócrates e o governo do Partido Socialista. Olha, foi o governo. José Sócrates é quem paga agora Minha tudo senhora, e mais alguma coisa. Quer que eu pague por ele? Muito bem aqui, Passos Coelho. Quero que eu pague por ele, como quem diz, como aquele amigo que o José Sócrates tem, que também paga tudo por ele. Está em grande forma. De facto, é impressionante, Miguel. O Primeiro-Ministro pode ter tido algumas derrotas com os outros dirigentes políticos, mas realmente não dá hipótese nenhuma a idosas que encontra na berma da estrada. É impressionante. O meu primeiro convidado é um dirigente partidário ao qual eu vou colocar questões muito simpáticas, até porque ele veio acompanhado de alguns seguranças da festa do Avante. Senhoras e senhores, o deputado Jerónimo de Sousa. Senhor deputado, agradeço imenso a sua presença aqui. Eu queria começar por falar de um grande tema, que é o facto do PCP ser o único partido parlamentar que defende a saída do euro. E o que eu lhe queria perguntar é o seguinte: o que é pior para o dinheiro das pessoas? Portugal sair do euro ou investir em ações do BES? Dizem-me que é muito ela por ela, a perda de valor. Bom, no balanço feito e contas feitas, a entrada no euro foi uma desgraça para nós. Enfim, em termos de desvalorização da moeda, em termos de destruição do nosso aparelho produtivo, em termos de emprego, desemprego. Em relação ao BES, ainda é possível acudir e resolver. Em relação ao euro, cada vez mais nos afundamos. Portanto, penso que essa comparação está mal comparada, passo o termo, e que, sendo duas questões pertinentes, continuo a considerar que o euro, contas feitas, foi uma desgraça ao longo destes últimos anos em que aderimos, portanto, à União Económica e Monetária. Mas o senhor está em condições de garantir-nos que esta proposta do PCP de sairmos do euro e voltarmos ao escudo tem motivações estritamente políticas? Não será possível que o senhor deputado tenha 20 contos lá em casa que não conseguiu trocar na altura e tal, e agora... Eu com 20 contos fazia um figurão aqui há uns anos. Agora, se quisesse, portanto, tendo em conta a moeda, portanto, seriam 100 euros, não dava sequer para fazer um jantar de aniversário da minha família, tendo em conta a desvalorização que se verificou. Portanto, lembro-me perfeitamente, se eu tivesse 20 euros nessa altura, tinha-me casado outra vez com a minha mulher. Com a mesma, Sr. Deputado? Com a mesma, Sr. Deputado, o PCP não compareceu à reunião com a Troika. O senhor acha que foi por isso, foi essa ausência que fez a Troika pensar, bom, uma vez que não há partido nenhum que represente os trabalhadores, vamos pôr a carga toda em cima deles? A Troika não pensou. A Troika impôs. Aliás, assistimos a esse debate entre os dois PS-PSDs e a conclusão é que ninguém queria ser o pai da criança. E o senhor já percebeu quem é que chamou a Troika? Pois, eu... Sabe que fui eu posso confessar. Então está encontrado o bode expiatório. Mas aquilo que se verificou, portanto, nessa conversa é que eles têm razão os dois. É que não houve negociação nenhuma. A Troika chegou cá com
a papinha feita, comida mastigada, tomem lá, e eles assinaram de cruz. E por isso hoje discutem, não, vocês cortaram mais que o que a Troika dizia, portanto, vocês assinaram a Troika, portanto, enfim, no fundo, o que querem é demonstrar que ninguém chamou a Troika, ou no mínimo, quando muito, se calhar foi a CDU, foi o PCP que chamou a Troika para Portugal. Sr. Deputado, tendo em conta que há tantos partidos à esquerda do PS e tendo em conta ainda a forte concorrência entre todos eles, o Sr. Deputado ponderaria a hipótese de tirar a roupa para a revista da Cristina? Vocês estão-se a rir, mas eu aqui há uns anos era capaz de fazer um figurão, tanto em qualquer revista. Agora já não. E nesse sentido, portanto, eu acho que bem comportadinho é fundamental e nu só perante o duche. Muito bem. Sr. Deputado, se o PCP tem, enfim, as reservas conhecidas em relação à propriedade privada, por que razão é que tem tanta dificuldade em partilhar espaço político com o Bloco de Esquerda? Aqui o problema não é a questão de repartirmos, enfim, entre os pequenos e médios proprietários. Aqui a batalha eleitoral é nós combatermos e conseguirmos reduzir o latifúndio do PS e do PSD nestas eleições. Portanto, no fundo é isso. Não é? Por exemplo, por falar no latifúndio do PS, o senhor não acha que se até Cuba e os Estados Unidos conseguiram entender-se, o PC e o PS também conseguem entender-se para fazer uma coligação? Bom, eu consideraria que era importante fazer uma primeira pergunta. Mas para quê? Para governar para quem? Para governar para quê? Se é para fazer aquilo que os sucessivos governos do PS, com maioria absoluta ou sem maioria absoluta, fizeram, então, tanto, como diz aquele poema célebre, não, por aí não vou, por aí não vou. Não estava à espera de José Régio a esta hora. Pois. Eu sei que o senhor é contra despedimentos, mas eu tenho de fazer esta pergunta. O senhor já despediu o porteiro que deixou o Marcelo entrar na festa do Avante? Mas o que é isto? Bom, o Marcelo e mais 50 ou 70 mil que não são membros do meu partido. O que significa que os meus camaradas que estão, portanto, no apoio às portas, têm a tarefa muito facilitada. Aliás, eu penso que aqui o Ricardo Araújo, que já vendeu umas bujecas lá na festa do Avante, é verdade. Na próxima, se reconsiderar regressar, vamos pô-lo na porta e vai ver que a tarefa é fácil. Muito obrigado pelo convite, Sr. Deputado. Diga uma coisa, o PCP, aqui há uns anos, manifestou-se contra a venda da EDP aos chineses da Three Gorges. Ou seja, quando os governos perseguem os comunistas, o Sr. Deputado fica indignado. Quando eles oferecem de mão beijada empresas aos comunistas, o senhor fica indignado. Em que é que fica? Pois, às vezes muita gente se interroga porque é que nós nos afirmamos um partido patriótico. É que nós consideramos que o problema não está no comprador. O problema está em quem vende. E vender património público e empresarial, alavancas económicas fundamentais, como a EDP e outras, seja a chineses, seja a americanos, seja a franceses ou seja a alemães, portanto, nós consideramos que isso é antipatriótico porque nós precisamos dessas empresas para continuar o nosso futuro. Portanto, a nossa posição patriótica é não vendam aquilo que o país tem de bem, seja aos chineses ou aos alemães ou aos franceses. Portanto, percebe-se a nossa posição. Sr. Deputado, o PCP tem insistido na palavra patriotismo, no conceito de pátria. Eu ainda agora acabei de ouvir falar sobre isso. Quando nós vemos o PCP a defender o conceito de pátria, devemos recear que de repente comecem também a defender o de família e de Deus? Bom, em relação a Deus, um grande respeito por quem professa a religião católica. Eu acho que os católicos devem estar preocupados porque mesmo Deus está a ser substituído por um outro Deus, que é o Deus do mercado, sem rosto, do bezerro de ouro, que tudo que é muito mais determina, poderoso, acho eu, mais não é? poderoso, Mais está omnipotente e omnipresente. Claro. E que nesse sentido, portanto, os católicos têm de se pôr a pau e combater também, como nós, portanto, esse poder dos mercados. Portanto, não têm rosto, não têm, portanto, nome e, no entanto, mandam em tudo. Aqui em Portugal, portanto, e no mundo, e nesse sentido, portanto, nós consideramos
o respeito pela religião, combater este Deus omnipotente e omnipresente, portanto, que explora os povos, e simultaneamente em relação à família. Nós sentimos-nos bem a considerar que tudo devemos fazer para salvaguardar os interesses das famílias. Podem contar connosco para esta batalha. Eu estive a ler o programa do seu partido e o PCP diz logo a abrir, diz: o PCP é o partido da classe operária e de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. Mas sabendo que este governo reduziu bastante o número de trabalhadores, se calhar vai ter um resultado eleitoral muito fraco. Quer dizer, cada vez há menos. O Ricardo não está a fazer bem as contas, porque apesar de tudo isso, que é verdade, os trabalhadores continuam a ser a classe predominante. Enfim, 3 milhões de trabalhadores. Isto significa que metade que fosse a votar na CDU, tínhamos um resultadão quase maioria absoluta. Portanto, mas naturalmente nós não fazemos a defesa dos interesses dos trabalhadores em conformidade com o cartão de partido ou conforme o voto que decidam. Acho que estamos bem com os trabalhadores estão bem connosco, portanto, contem com eles, porque eles continuam a ser a grande força deste povo e deste país. Eu queria fazer-lhe só uma última pergunta, duas na verdade. Em Loures, esta é complicada, Sr. Deputado. Em Loures, o PCP tem uma coligação com o PSD. Veja que eu até tive dificuldade em... O PCP tem uma coligação com o PSD em Loures. Nas próximas autárquicas, será que nós podemos contar com um slogan do género Loures à frente, ou uma coisa destas inspirada no... E a segunda pergunta é, quando o Bernardino Soares, que é o Presidente da Câmara de Loures, vai lá fazer-lhes uma visita a Soeiro Pereira Gomes, vocês dão-lhe assim uma lavagem com jato de areia para desinfetar tudo? Ou... Bom, em primeiro lugar, portanto, não houve nem haverá, portanto, acordo ou coligação no sentido que apontou. Do que se tratou foi de dar eficácia à gestão da Câmara e dizer uma coisa agora a sério. Eu continuo a considerar que bons autarcas há em todos os partidos e que no caso de Loures aquilo que aconteceu foi um acordo de incidência em relação à gestão da empresa com um autarca de facto do PSD. Parece que o PSD não gostou muito e tirou das listas de deputado, mas este é um problema deles. Agora o que lhe quero dizer em relação ao meu camarada Bernardino, precisar de areia, ele não precisa mais de areia para aquela caminhoneta que o Partido Socialista ali deixou, portanto, de uma gestão ruinosa e que está a conseguir aliviar a carga. Vai ver que daqui a 2 ou 3 anos vai aqui voltar-me a perguntar e ver que valeu a pena ter votado no Bernardino. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço imenso a sua presença e nós gostaríamos de acabar sempre o programa com uma nota de esperança, uma prova de que, por mais extremada que esteja a luta política, com alguma habilidade é sempre possível fazer com que os adversários consigam unir perspectivas e concatenar pontos de vista. É a rubrica intitulada Concatena, filho, concatena. O engenheiro José Sócrates. Está na prisão. Sócrates. Está na prisão. O engenheiro José Sócrates. Está na prisão. E assim se concatenou. Até amanhã.